Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a função polinomial do segundo grau, certo? Primeira parte. Ainda temos mais um detalhe a ser visto sobre essa função, beleza? Então, nós definimos uma função quadrática, ou simplesmente, como é chamada também, de função polinomial do segundo grau, uma função real que pode ser expressa por essa expressão aqui, ó, essa representação, tá? F de x está indicando aqui a minha função, onde eu tenho aqui, ó, a organização de uma equação do segundo grau, certo? Lembrando, certo, que esse meu a aqui, ó, esse meu número que acompanha meu x ao quadrado, ele jamais pode ser igual a zero, tá? Porque se for igual a zero, não vai existir função do segundo grau. Daí eu resumi aqui, nessa tabela aqui, ó, a concavidade do meu gráfico da minha função do segundo grau, certo? Que é dado por uma parábola, nós já temos conhecimento disso, tá? E eu quero que vocês observem, quando o meu delta é maior, igual e menor do que zero, como é que a minha parábola ela vai se comportar, certo? Vamos lá, olha só. Nessa minha primeira linha aqui, ó, das minhas parábolas, observem que o meu a é positivo, né? Ou seja, esse cara aqui, ó, é um valor maior do que zero, então é um cara positivo. Se ele é positivo, então já sei que a concavidade vai estar sempre voltada para cima, certo? Daí, qual a diferença de delta ser maior, igual ou menor do que zero? Se for maior do que zero, eu vou ter duas raízes distintas. Isso quer dizer o quê? Que a minha parábola vai tocar dois pontos do meu eixo x, certo? Se delta for igual a zero, a minha função ela vai ter duas raízes iguais, certo? Olha aqui, x1 igual a x2. Então, isso quer dizer que a minha parábola vai tocar apenas um único ponto no meu eixo x, tá? E se minha parábola for um valor negativo, e se meu delta for um valor negativo, né? A minha parábola ela não vai tocar o eixo x. Por quê, professor? Porque eu não vou ter números reais que representam soluções para a minha função do segundo grau. Não vai ter números reais na qual determinam raízes dessa função, tá? Então, o outro caso é quando o meu a é negativo, certo? Quando o a for um valor menor do que zero, então a minha parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Tendo concavidade para baixo, então meu delta é maior do que zero, então toca dois pontos do meu eixo x. Sendo igual a zero, toca apenas um único ponto do meu eixo x. E sendo menor do que zero, né, não vai tocar o eixo das abscissas aqui, ó, o eixo x, certo? Então, pontos de intersecção do gráfico com o eixo das ordenadas. Olha só, gente. Sempre quando a minha parábola tocar o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y, tá? O eixo y, eu vou ter aí o valor do meu termo independente, que é quem? Que é o c, certo? Porque, ó, se eu igualar x a zero, todos os caras que estão acompanhando o x, eles vão zerar, vão se anular. Apenas c que não acompanha a variável é que vai ser o meu resultado, certo? Então, quando a minha função, quando eu quiser encontrar o f de zero, o valor vai ser o próprio c. Ou seja, o meu gráfico vai tocar o eixo y em c. Olha só um exemplo aqui. Quando a minha parábola tiver concavidade voltada para cima, isso quer dizer que meu a foi positivo, né? Então,
tocou aqui o meu ponto C no eixo Y, certo? E nesse outro caso, quando a minha parábola tem concavidade voltada para baixo, certo? Ok. Qual a forma fatorada de uma equação do segundo grau? De uma equação, de uma função, de uma inequação do segundo grau. Olha só, a minha função do segundo grau, ela vai ter essa forma fatorada aqui, ó. A é o cara que acompanha o x ao quadrado, certo? Ele vai multiplicar através do produto do x pela diferença com cada raiz. O que foi que eu quis dizer? Que eu vou fazer, ó, x menos o x' vezes x menos o x duas linhas. Então, se eu conheço as duas raízes da minha função do segundo grau e eu conheço A, eu posso sim fatorar ou simplesmente chegar à minha função do segundo grau, certo? Então, essa é a forma fatorada de uma função do segundo grau. É muito cobrada também, viu, gente? Em Enem, tá? E em seguida nós temos o vértice da parábola. Como assim, professor, vértice da parábola? O vértice da parábola, gente, sempre vai ser o meu maior valor que a minha parábola atinge ou o meu menor valor que a minha parábola atinge, tá? A minha fórmula é dada por essas duas aqui, ó, as minhas duas formulazinhas para encontrar o x da parábola, tá? Olha só, gente, observe o gráfico aqui, ó. O meu gráfico ele vem crescendo, crescendo, crescendo a partir desse ponto, ou seja, ele atingiu um maior valor, o valor máximo, e a partir dele ele já começa a decrescer. Pode observar aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, esse ponto, ele vai possuir coordenadas, né? Ele vai ter um par de coordenadas. Então, ele vai ter um valor para x e um valor para y. O x e o y aqui são os meus vértices da parábola, é o que representa o meu vértice da parábola, certo? Então, para encontrar o x do meu vértice, o que é que eu faço? Você utiliza essa simples fórmula aqui, ó, menos b sobre 2a. Quem é o b? É o cara que acompanha a variável x. Quem é a? É o cara que acompanha x ao quadrado. Substituiu aqui, gente, ele vai lhe dar o valor do meu eixo das abscissas, tá? Do x da parábola, o x do vértice, certo? E para encontrar y, é só calcular também através dessa pequena fórmula, menos delta sobre 4a, tá? Observem aqui o meu x e o meu y do meu vértice, tá ok? Nesse caso aqui ele atinge o valor mínimo, né? Porque a concavidade está voltada para cima. Se ela estivesse voltada para baixo, seria valor máximo, tá, pessoal? Então, assunto também muito cobrado em Enem. Dê em destaque essas duas fórmulas, certo? Beleza. Continuando. Logo mais, pessoal, nós temos aqui, ó, as inequações da minha função do segundo grau, certo? As inequações é toda representação, né, onde eu não tenho mais o sinal de igualdade, e sim maior, maior igual, menor, menor ou igual, beleza? Então, quando eu tiver essas quatro representações aqui, estou trabalhando com inequações, certo? Então, as inequações, como é que a gente pode trabalhar com essas inequações, tá? Existem dois modelos de inequação do segundo grau: a inequação produto e a inequação quociente, tá? Produto, quando eu estou multiplicando duas inequações, onde uma delas pode não ser do segundo grau, mas a outra tem que ser, certo? E produto é quando eu estou multiplicando, e quociente quando eu estiver dividindo duas inequações, tá? Então vai acontecer dessa forma. Tá, professor, mas como resolver? Olha só. A inequação produto é bem tranquila de se resolver, certo? O que é que você vai fazer?
você vai separar, vai desmembrar, tá? Eu vou chamar isso aqui da minha função f de x, vou chamar isso aqui g de x. Só que além da produto eu tenho um quociente, aí é bom que eu já explico tudo de uma vez, certo? Então, eu separei em 3 inequações. Quando eu separo nas 3 inequações, eu vou encontrar as raízes de cada inequação dessa, certo? Lembrando que, para que eu possa trabalhar com essa inequação de segundo grau, observem que estou trabalhando com uma fração, tá? O que é que eu tenho na minha fração? Qual a principal restrição do meu quociente? É que o denominador nunca pode ser nulo. Ou seja, o denominador nunca pode ser o número zero. Aí foi isso que eu afirmei mais aqui, ó. Quem é o meu denominador? É o 2x menos 1. Então, eu vou afirmar que 2x menos 1 tem que ser diferente de zero. Caso contrário, não existe quociente. Certo, gente? Então, encontrei aqui, ó. Eu vou isolar a minha variável x e afirmar que x não pode ser, ou seja, x tem que ser diferente de 1 meio, tá? Se eu encontrar algum valor igual a 1 meio, eu tenho que afirmar o contrário, tá? Que x não pode ser 1 meio. Então, continuando como já havia dito para vocês, você fez essa pequena restrição, né? Isolou a variável, viu que x não pode ser igual a um número, x tem que ser diferente ao número, então lá no finalzinho você deve lembrar disso. Então, quem é a minha primeira inequação? Eu chamei minha primeira inequação de f de x, né? Coloquei aqui o f, ó. Então, f de x é igual a quem? É igual a menos x mais 3, tá? Então, para encontrar a raiz ou zero da minha função, vou igualar menos x mais 3 a zero, tá? Aí, isolando x, passei o 3 para o segundo membro, multipliquei aqui por menos 1 e eu afirmei que x era um 3 positivo. Outro detalhe, após encontrar a raiz, o outro passo é encontrar o gráfico, encontrar a parte gráfica dessa função. Então, observe que aqui é uma função do primeiro grau, tá? E toda função do primeiro grau é dada por uma reta. Muito bem. Podendo ser crescente ou decrescente, certo, gente? Quem é que vai indicar isso? A, certo? Observe que A é negativo. Então, a minha função vai ser uma reta decrescente. Então, ela vai ter essa projeção aqui, ó, tá? Ela vai ter esse segmento aqui, ó, decrescendo. Se fosse crescente, professor, como é que ficaria? Ficaria o contrário, ó, ficaria subindo aqui, ó, tocando também no número 3, tá, gente? Então, 3 é a minha raiz, então o meu gráfico, a minha reta vai tocar no ponto 3 do meu eixo X, tá? Aí tudo que estiver acima do eixo é positivo. Tudo que estiver abaixo do eixo é negativo, né? A gente já sabe disso, tá? A outra inequação foi a g de x, tá? Onde é dada por x ao quadrado menos 3x mais 2. X ao quadrado menos 3x mais 2, tá? Tá aqui a minha inequação. O que é que eu faço? Encontro as raízes, tá? Nesse caso, gente, eu fiz através da soma e produto, tá? A soma seria 3 e o produto 2, tá? A gente já viu isso na aula passada. Se a soma é 3 e o produto é 2, então as raízes é 1 e 2, porque 1 mais 2 é 3 e 1 vezes 2 é 2. Então, as minhas raízes é 1 e 2. Observe, concavidade da parábola voltada para cima. Por quê? Porque A é positivo, tá? Então, eu coloquei o 1 e o 2 aqui, ó, duas raízes diferentes, tá? Abaixo do eixo negativo, acima do eixo positivo, certo? E por último aqui, ó, eu tenho o meu denominador, que é uma inequação do primeiro grau, né? 2x menos 1, A igual a 0, encontrei x igual a 1 meio, tá? Observem que A é positivo, A é 2 positivo, então função reta crescente, certo?
acima, os valores acima positivo, os valores abaixo do eixo negativo, tá? Aí por último mesmo, tá, gente? Já estou finalizando aí a resolução. Eu faço a minha tabela. Como é feita essa tabela? Essa tabela é feita da seguinte forma: aqui estão as minhas três funções, a função f, a g e a h, e aqui está o produto e o quociente das três, tá? Aqui está a junção das três. Quem são esses caras? Quem lembra? São as minhas raízes, tá? Eu encontrei um meio, eu encontrei um, encontrei dois, encontrei três. Observem que está em ordem crescente, tá, gente? Então, lembrando, tá? Uma boa observação aí é que você sempre deve organizar em ordem crescente isso aqui, tá? Então, vou fazer aqui o meu jogo de sinal, tá? Meu jogo de sinal vai acontecer da seguinte forma: vou observar as minhas partes gráficas, tá? Vamos lá. Na minha função f, qual foi o valor que a gente encontrou? Na minha função f, eu encontrei como raiz o número 3. Tá aqui o número 3, ó. Aí, ó, a esquerda de 3 é positivo, a direita de 3 negativo. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Observei o 3. Coloquei meu lápis aqui, ó. A esquerda de 3 positivo, a direita de 3 negativo. Ok? Então vai acontecer também da mesma forma com as outras raízes. Qual foi a minha outra função? Foi a função g, tá? Quem é g? G é esse cara aqui, ó, certo? Eu encontrei quais raízes? O 1 e o 2. Entre 1 e 2 é negativo e nas extremidades de 1 e 2 positivo. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Entre 1 e 2, na minha função g, entre 1 e 2, negativo. Nas extremidades, positivo. Certo? É bem tranquilo. Para o próximo, na minha função agora, h. Que valor eu encontrei? 1/2. 1/2 à sua direita, positivo. À sua esquerda, negativo. Então, encontrei 1/2 aqui, ó. À sua esquerda, negativo. À sua direita, positivo. Então preenche todos os quadrinhos com sinais positivos, tá, gente? Aí por último aqui, ó, está o meu produto e o meu quociente. O que é que eu faço aqui? Eu vou fazer os jogos de sinais, tá? O resultado eu vou colocando aqui abaixo, tá? Ó, mais com mais, mais. E mais com menos, menos. Esse é o resultado, tá? Próximo. Mais com mais, mais. Com mais, mais. Mais com menos dá menos. E mais com menos, menos também. Próximo. Mais com mais, mais. E mais com mais, mais. Certo? Mais com menos ou menos com mais dá menos. E menos com mais, menos. Para quem não lembra, gente, sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Tá? Tá, professor, mas o que é que me interessa? Me interessa sinais negativos ou sinais positivos? Aí eu vou olhar para onde? Vou olhar para esse cara aqui, ó. Certo? O que é que eu quero? Eu quero valores menores ou iguais a zero. Quem são os números menores do que zero? Os caras que são menores do que zero, gente, são os valores negativos, tá? São os negativos. Então o que interessa para mim é sinal negativo. Então tem um sinal negativo aqui, tem um sinal negativo aqui e tem um sinal negativo aqui. Então meu conjunto de solução vai ser através desses três quadradinhos aqui com valores negativos, tá? Então nesse caso, gente, quais são os valores que me interessam? São os caras que estão antes de 1/2, né? Ou seja, menores do que 1/2. Mas, professor, aqui está menor ou igual. Eu posso colocar que x será igual a 1/2? Não. Por conta de quê? Olha só, da primeira restrição, ó, do início lá da resolução, certo? Não pode ser igual, tem que lembrar disso. Então, ele pode ser menor? Pode. Só não pode ser igual. Os demais vão ser todos iguais, tá, gente? Por conta do menor igual. Se fosse só o menor, aí todo mundo seria menor ou maior, certo? Então,
Olha só, aqui é um sinal negativo, então x é menor do que 1/2, certo? Ou x aqui, ó, estaria entre 1 e 2, né, pessoal? Então, x pode ser maior ou igual do que 1, ou x pode ser menor ou igual a 2. Pode ser? Pode, tá? Podendo ser igual a 1, podem também ser igual a 2. Ou, olha só, eu tenho 3 casos, né, pessoal? Ou x pode ser, ó, tudo que está à direita de 3. Todos os valores que estão à direita de 3 são valores